Fala pessoal, estamos aqui iniciando as entrevistas rumo às eleições de 2024 e nós temos a honra de receber aqui nosso primeiro convidado, dando pontapé inicial nesse ciclo de entrevistas que nós queremos fazer, o professor, vereador, historiador Alex Paletó. Alex, são muitos títulos, né? O Alex foi o vereador mais votado em Porto Velho em 2016, inclusive em 2018, um dos top 3 mais votado também em Porto Velho para deputado. Depois veio para a reeleição em 2020, foi bem votado, foi o terceiro mais votado, se eu não me engano. Em 2022 veio para deputado novamente, ficou entre os top 3 mais votados. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Eleições 2024. Valeu, Juan, prazer estar aqui com você, satisfação. E, de fato, né, a gente teve aí um processo eleitoral e uma experiência de vitórias e derrotas, né? Mas as derrotas mostraram a nossa força, né? A gente teve aí, tanto em 2018 como em 2022, uma votação próxima de 9 mil votos, né? Nas duas, a gente manteve esse equilíbrio. E, de fato, Porto Velho, ela tem um grande apreço ao professor Alex Paletó, e eu acredito que isso é resultado de muito trabalho, de muita visibilidade e daquele que tem muito a apresentar ainda à nossa cidade. Alex, agora eu te pergunto, você viu que eu estudei bastante, né? Então, te agradeço, fez o espelho direitinho. Para iniciar. A gente tem você participou de 4 eleições, 2 vitórias e 2 derrotas, vamos dizer assim. Uhum. O que aconteceu que você não foi deputado, na sua opinião? O que faltou para você ganhar a eleição para deputado? Eu acho que em 2018 faltou, e me permita, assim, quem esteja assistindo e ouvindo não interpretar mal, faltou um pouco de malícia. Essa que é a verdade, porque eu não era um político profissional, eu venho do ramo da educação. E eu vivenciei uma eleição que foi surpreendente, que ninguém encontrava o meu voto. 4.039 votos para quem se candidatou a primeira vez, sem muito recurso, não te dá muita lição de como organizar uma campanha, porque foi um volume de votos surpreendente, muito mais pelo trabalho que eu tenho como professor, por ser conhecido também pela televisão, do que de fato todo o empenho que tivemos na campanha. Você acompanhou isso de perto. Nossa campanha foi simplória. A gente não tinha combustível para fazer reunião, para ir para reunião. Faltava material impresso, a gente chegou a desmarcar algumas reuniões porque faltava combustível. Então não era uma referência, não dava para você balizar uma campanha organizada para estadual, que é uma outra perspectiva, uma outra pegada e uma outra dinâmica. Então eu fui para 2018 com o afã de achar que aquela votação de 4 mil votos poderia virar 12 mil votos. E de fato poderia. Só que existe um jogo dentro da política, e aí é um jogo que muitas vezes é espúrio, né? Que alguns candidatos praticam, que tiram aquele teu foco e aquele teu voto. E, ao mesmo tempo, existem muitas variáveis numa eleição pré-estadual, que é uma eleição de uma magnitude significativa em relação a vereador. Então, para mim, faltou um pouco de malícia, um pouco de mais articulação, malícia do ponto positivo, de conversar, articular, amarrar, entender as áreas que eu precisava melhorar o voto. E, principalmente, a dificuldade que, naturalmente, nós temos em conseguir uma votação boa em outros municípios de Rondônia que não seja Porto Velho. A gente sabe que os municípios que não são, que são do interior, eles são muito bairristas, votam em candidatos da sua cidade, e isso é extremamente louvável. Mas como a gente pretende ser deputado do estado todo, a gente busca também nos municípios apresentar propostas que sejam execuíveis para eles. É um direito da democracia e o pleito eleitoral está aí para isso. Então, para mim, 2018 foi isso. 2022 foi, na verdade, talvez uma nominata não tão bem articulada como a de 2018. A nominata de 2018 elegeu 4 deputados estaduais. Eu fiquei por 300 votos, né, para ser deputado estadual. Então, eu acho que 2022 foi uma nominata que alguns candidatos que demonstravam ter potencialidade de uma votação não tiveram aquilo que a gente esperava. Então, acho que ali faltou a votação do quociente eleitoral para a gente fazer o segundo deputado, e eu poderia ter sido deputado naquela nominata. Faltou pouco para a gente virar deputado também, mas o que prejudicou foi a nominata. Então, eu acredito que foi esses 2 elementos em cada uma das 2 eleições que não fez eu alcançar o êxito em ser deputado, porque as votações elas foram expressivas.
Não, perfeito. Essa malícia que a gente fala é uma malícia que faz parte. Faz parte. Na política você tem que ter articulação, você tem que ter traquejo, você tem que se aliar, não vendendo a alma, não se descaracterizando, não deixando de ser aquilo que você é. Mas é o fato de você muitas vezes ter que ceder em algumas circunstâncias, e não é nada ilícito que eu estou falando em ceder, em relação mesmo de poder promover alianças que seja vindoura e frutífera. Sim. Mesmo que em alguns momentos isso cause a você um dissabor. E aí a gente aprende na política uma coisa, Juan. Na política não existe amigos. Na política existe aliados. Amigo é aquele que vai com você para a política. É diferente. Ele entra no teu projeto para você se candidatar a algo. Esse é diferente. Não, e às vezes o cara é teu amigo, vai para a política, depois deixa de ser. No caminho isso acontece. E isso é doloroso, né? Às vezes você, quando entra na política, você vai com um trabalho, um projeto de grupo, e aí às vezes você percebe que a tua opinião e a personalidade do candidato, daquele que ocupa o cargo político, muitas vezes é anulada, porque a gente busca um consenso com o grupo. Mas chega determinada hora que você percebe que não é que você está fugindo dos seus ideais ou de um acordo contratual entre aqueles que te ajudaram, mas é a vontade de você pensar diferente e agir diferente. E a gente, em alguns momentos, claro, nós não vamos agradar a todos, algumas amizades, infelizmente, se perdem, infelizmente, pela política. E não é só quem está perto, não, é quem está longe. Porque eu já tive que apoiar alguns candidatos que o meu eleitor, cara, que loucura, você está apoiando esse candidato para governo, esse candidato para Senado, esse candidato para prefeito, isso é um absurdo, não voto mais em você, não concordo. Outros não, outros sabem diferenciar. Ele está votando em mim, não está votando naquele candidato. Então, olha, eu não voto naquele candidato, mas eu voto em você, Alex. Eu acompanho você. E isso faz parte. E, de fato, na política você não tem amizades. Você tem aliados e são alianças que são temporárias, né? Que elas podem durar um bom tempo, mas que podem se desfazer a partir de uma alteração do cenário político, que é muito comum nesse ambiente. Como dizia Magalhães Pinto, né? A política é igual nuvem. Você olha para o céu, está de um jeito, você olha de novo, está de outro. Muda a todo momento. E, Alex, eu vi que você está agora buscando novamente uma reeleição, né, para vereador. Você vem no seu terceiro mandato. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira, durante esses 8 anos de mandato como vereador, o que é o projeto? Qual é o projeto que você mais se orgulha em dizer assim, não, eu fiz parte disso, tanto projeto de lei, tanto com articulação política, quanto obra, etc. Aquilo que você mais se orgulhou, como nos seus 8 anos de mandato. É difícil. Me permita, então, escolher um para cada ano, porque a gente tem muita coisa boa. Nós somos o vereador, Juan, com mais proposituras apresentadas na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem 2.435 proposituras envolvendo pedido de providência, projetos de lei, decreto e uma série de outras circunstâncias. Então, a gente tem, no nosso legado, na nossa história, muito conteúdo. Então, por exemplo, um primeiro projeto de lei, que foi aquele start da minha vida de vereador, que foi o projeto do peixe na merenda escolar. Inadmissível você não ter no cardápio da merenda escolar no município de Porto Velho o peixe, que é um alimento que faz parte do mundo amazônico. Porto Velho é o primeiro lugar na piscicultura no estado de Rondônia. Como não valorizar isso? As comunidades ribeirinhas que vivem no Baixo Madeira, distante às vezes de ambientes com logística para ofertar merenda escolar de forma contínua, você pode resolver ali perto do pescador que mora na comunidade, pode ofertar o peixe, você ajuda a criança a comer um alimento saudável, ajuda o pescador a manter a sua vida de forma digna no seu trabalho. Então, para mim, isso foi fantástico ver as escolas que eu visito tendo no cardápio a merenda escolar o peixe sem espinha naturalmente. Um outro projeto que foi meu carro-chefe sempre foi a revitalização do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que eu entrei na política por conta desse objeto. E na política você entra sempre por uma causa, um ideal. Não é surfar a onda da ideologia política, você tem que ter uma proposta para a cidade. A gente não está vendo aqui o cenário do polarismo político lá em Brasília. A gente está vendo a realidade do cara que não tem água tratada em casa, que não tem a coleta seletiva adequada, que tem problema em relação à unidade de saúde, a um equipamento que está quebrado lá na unidade de saúde, que não pode promover um atendimento de qualidade. É isso que a gente tem que observar. Então, o complexo da Estrada de Ferro, o museu, eu fico feliz porque um repórter, um jornalista de renome nacional, ele foi no museu há 10 anos atrás e voltou agora muito orgulhoso do que viu. Me sinto feliz por fazer parte daquele projeto, de ter auxiliado. O único vereador que teve essa participação, tivemos outros políticos, tivemos outras instituições como o Ministério Público, Justiça Federal, Associação dos Ferroviários, IFAM, outras entidades, mas eu me orgulho de dizer que ali a nossa identidade, a nossa história está preservada e ver como é que está.
Você vai final de semana, evento gratuito, local gratuito, com música, com qualidade, com um museu gratuito, com culinária, gastronomia, que é paga, não é de graça, também nem tudo é de graça, mas o pôr do sol é de graça e a população sentia falta disso. Temos aí o projeto IPTU Verde, que foi vetado pela Prefeitura de Porto Velho, entramos numa briga judicial, venci esse ano essa briga judicial, ano que vem a população vai poder reivindicar desconto no IPTU se ela tiver árvore amazônica no quintal de casa, na calçada, se ela tiver separação de resíduo sólido, energia fotovoltaica, calçada padronizada, preservando a questão da natureza e a questão pluvial, material sustentável. É um projeto do qual me orgulho. E recentemente a gente apresentou um projeto, que é o projeto Mais 7, que esse é a menina dos olhos de ouro da nossa equipe agora, projeto feito a muitas mãos, envolvendo a CDL, as entidades, FEComércio, a Prefeitura de Porto Velho, convidamos a ex-presidente do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Cristina Barreiros, para nos ajudar no projeto, e esse projeto agora, ele vai possibilitar que a 7 de setembro, que já tem 40 lojas fechadas ali na 7 de setembro, possa ter um novo momento, né? Revigorado, com um projeto que vai dar anuência do IPTU, vários descontos e isenções, incentivando a vários outros setores de serviços a irem para 7 de setembro, só que com uma condição para ter esses descontos, preservando as fachadas originais dos prédios antigos e algumas adequações para aqueles prédios mais recentes que podem poder se adaptar para ter o mesmo desconto e a mesma anuência. Criar nesse ambiente, uma vez por mês, algo semelhante à Avenida Paulista, que é aquela passarela cultural, aquela avenida cultural, no domingo, levando a cultura, a gastronomia, as tribos e as vibes dos mais diversos segmentos para prestigiar o centro de Porto Velho. Então eu acredito que aí a gente vive uma realidade distinta do que nós tivemos, né, no momento, porque houve uma mudança do eixo econômico da cidade. O eixo econômico foi para Jatuarana, foi para Calama, foi para Amador dos Reis, não tem como lutar contra isso. A população não vem lá da Zona Sul para vir para 7 de setembro, a não ser que haja um atrativo diferenciado. Então a gente vai propor uma cidade colorida, um centro preservado, fazendo um trabalho com os moradores de rua, né, os usuários de entorpecente, junto às entidades que podem nos ajudar em relação a isso, para tornar aquele ambiente, mais uma vez, aprazível para todo cidadão. Perfeito, você falou o projeto de vários segmentos, né? Tanto o meio ambiente quanto o empreendedorismo, enfim. Você tem diversos projetos em vários setores. Agora, Alex, o que a gente pode esperar de Alex Palitob mais 4 anos como vereador? Tem tanta coisa para fazer, Juan. E a gente iniciou um novo projeto junto com a Prefeitura de algo que faz falta para a nossa cidade, e a prova disso é o complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E nós estivemos conversando com a Associação dos Moradores Tradicionais do bairro Triângulo, e a gente já começou de forma incipiente um mirante ali no quilômetro 1 da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ali é bom. Então a gente quer, já levamos os secretários de obra, Centram, planejamento, mais associação para aquele espaço ali do quilômetro 1, que não é o mercado do quilômetro 1, é o quilômetro 1 da Estrada de Ferro na beira do rio, próximo ao Cainágua. Por que não iniciar uma beira-rio? O Maitá tem uma beira-rio, a cidade da minha mãe, a 200 quilômetros aqui de Porto Velho. Por que não começar por ali? Já temos a Estrada de Ferro, o terminal hidroviário do Cainágua, você melhora o mercado pesqueiro e faz a junção do canal Santa Bárbara, ligando até a antiga casa da Filó, no Morro do Triângulo, que é subindo a Avenida Rio Machado. Ali já dá para começar uma beira-rio, já dá para começar a sonhar, sem algo extraordinário, com orçamento gigantesco, e a gente sabe que a Prefeitura tem capacidade de fazer isso. Nós já apresentamos esse projeto, já começou a ser efetivado, né, pelos arquitetos da SEMPOG, da SEMESC, perdão, que é a Secretaria de Projetos, que está começando a elaborar. Então, esse é um dos projetos. E, claro, a gente precisa melhorar muito ainda na educação, né? A gente precisa melhorar ainda mais a aplicação do piso salarial para os professores, a gente precisa revitalizar mais pontos históricos na nossa cidade, criar mais legislação que envolve a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, que envolve a preservação também do direito do cidadão ter a possibilidade de ter o seu filho na sala de aula. Então, assim, a gente tem vários projetos para a nossa cidade e eu tenho certeza que a cada dia, com o nosso legado, o nosso apresentado, o nosso portfólio, a gente vai entrar na casa das pessoas tendo que mostrar. A gente não vai ser apedrejado. Claro que você não é uma unanimidade, você tem que ter a paciência também de ouvir as críticas que a população tem, porque o vereador é, de fato, a pessoa mais próxima da população
porque vive a realidade do dia a dia e é a pessoa mais acionada. Então é difícil você ser uma unanimidade. O que você precisa é agradar e ter a aprovação de um certo número de pessoas que possam te reconduzir à função de vereador. Porque é um conjunto de vários vereadores, são 23, que vão ocupar essa cadeira, então todo mundo precisa, claro, buscar o seu nicho de acordo com a sua pauta e a sua agenda. Perfeito. Alex, eu vi que você trouxe 2 livros aí. Isso! Um mais curto, né, e outro mais longo. Aparentemente um infantil e um geral. Esse é o livro. Fala um pouquinho deles pra gente. Esse é o livro mais conhecido, que é o livro Rondônia, uma história. É o primeiro livro que eu lancei, campeão de vendas. A gente está na 3ª reedição. Já foram vendidos mais de 4.000 livros, Rondônia uma história. Então, pessoal que vai fazer concurso público aí, um bom livro para você. Esse é o meu primeiro livro. Já fiz um outro livro, Infantil Porto Velho Pequena História, e um outro livro para concurso público, né, que também já esgotou e é citado por vários concursos públicos. E esse é o mais recente filho, né, que é o Rondônia uma Pequena História. Então a gente resolveu relançar o Rondônia uma História para que o pai, o avô, possa ter o livro para adulto e possa comprar para o seu filho e para o seu neto o Rondônia uma Pequena História, que é uma homenagem à minha filha. Ano passado a minha filha, em abril, precisou fazer 3 cirurgias e pela graça divina e pela mão dos médicos, ela, graças a Deus, deu tudo certo. E eu resolvi lançar um livro para homenagear minha filha Laura, que tem 6 anos. E é um livro que conta a história de Rondônia para criança. Era um pedido de vários professores do interior do estado que não tinham material pedagógico, e eu estou muito feliz com o resultado da venda, com a ilustração do livro, e a gente sabe e que ele a gente é bem didático, né, Alex? Ele é maravilhoso, ele é bem colorido, e eu fico muito feliz porque o artista plástico, o Miqueliton, ele propiciou realmente seguir em cima do meu texto, né? Quero agradecer a professora Nair Gugel, que foi aquela que adaptou a minha linguagem para criança, né? Fez a correção do livro. E um livro de altíssima qualidade. Esse ano a gente material muito bom. A gente optou por os patrocinadores, né? Optaram por uma editora de Curitiba, né? E eu fiquei muito feliz, muita gente no lançamento do livro, foi um evento fantástico, muitos artistas, muitos intelectuais, membros da Academia de Letras de Rondônia, enfim. Fiquei muito feliz, o resultado é maravilhoso, satisfatório, porque a gente está fazendo o pai e o avô contar a história para o seu filho e para o seu neto com o livro, então há um envolvimento, um laço familiar vivendo essas gerações que ajudaram a fundar esse estado. Cria uma sensação de pertencimento, né, para as futuras gerações, porque nós temos pais e mães, avós, etc., que nasceram em outros estados, então nós dessa geração nova, vamos dizer assim, somos nascidos em Porto Velho. Isso aí faz a pessoa de fato conhecer a cidade de Porto Velho, conhecer o estado de Rondônia e criar aquele sentimento de pertencimento. Eu amo isso aqui, a Estrada de Ferro é importante, valorizar a nossa história é importante. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é um trabalho assim, que eu considero um trabalho social, Alex, por mais que seja um livro privado, vamos falar assim. E, Alex, para finalizar, eu vou te falar 4 palavras e você vai completar com uma palavra só. Vou falar algo e você vai responder com uma palavra só. Ok. Vereador. Esforço. Porto Velho. Amor. Hilton Chaves. Eficiente. Perfeito. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Fiquem conosco nas próximas entrevistas. Alex, mais uma vez te agradeço muito por ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente, falando um pouco do teu mandato, falando um pouco do teu trabalho pessoal como vereador e também profissional como historiador, que já é conhecido por todos há mais de 20 anos. Valeu, obrigado. Satisfação estar aqui, inaugurando essa nova fase, né, sua com esse podcast. Espero que todo mundo tenha gostado. E mande mensagem, siga a gente no nosso Instagram, Professor Alex Paletó.